aos queridos irmãos que neste momento estão presentes junto deste propósito da divulgação da doutrina espírita, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa profunda gratidão, e rogamos sempre que Jesus, esse Cristo amigo, nos abençoe e nos ampare sempre. Estamos trazendo sempre para a nossa reflexão algum assunto de suma importância para nós. O que não falta para corroborar com a nossa evolução e o nosso progresso são assuntos. Nós estamos envolvidos, todos nós, nesse turbilhão de coisas que estão acontecendo, que estão para acontecer, mas quanto mais nós elevarmos essa condição, porque isso faz parte do progresso, da evolução de um planeta, de um mundo, de uma humanidade, porque tudo está encadeado. Então, a cooperação que esta casa aqui, abençoada, Unidade Doutrinária, Amanhecer de uma Nova Era, e até porque a gente sempre comenta aqui, o nome é sugestivo, o amanhecer de uma nova era que está para acontecer. Então nós buscamos nos inteirar cada vez mais daquilo que está como ocorrências e que muitas vezes nós temos dificuldade de perceber o que está acontecendo. Mas a parte fundamental ainda reside naquilo que Jesus deixou bem textualmente, através de João 8,32, da necessidade que temos de manter esse contato cada vez maior com a verdade para que ela nos liberte dos estados de ignorância que muitos de nós ainda estamos inseridos. E não só ele, como essa necessidade é uma necessidade preemente para que nós possamos então entender melhor as coisas e adentrarmos diante dessa evolução tão grande da qual nós fazemos parte. Nós sabemos que nós somos os viajores no tempo e no espaço. Há quantos milênios que nós não sabemos precisar, que a gente vem caminhando, jornadeando de um lado para o outro, residindo nos mais variados lugares, nos mais variados continentes também. Já fixamos residência, continente asiático, africano, europeu, e por aí vai. Hoje, na atualidade, estamos residindo aqui no continente americano. Do nosso lado, nesse momento em que estamos comentando e falando, nós estamos aqui na América do Sul, no continente americano, mas na América do Sul, no Brasil. Esse país, cuja vocação ampliando cada vez mais para ser coração do mundo e pátria do Evangelho. Então, nessa jornada que nós fazemos, lenta e gradativamente, nós vamos amealhando conhecimentos junto de nossa alma. E isso nos torna cada vez mais grandes. E nós estamos, então, trazendo para a nossa reflexão um título muito interessante, que está ali colocado através de João, no capítulo 14, quando ele diz que na casa de meu pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. E ele diz assim: e se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Porque está afirmando que se isso não fosse verdade, ele seria o primeiro a comunicar conosco, dizendo que isso não era verdade. E ele continua dizendo: eis que me vou para vos preparar lugar. E assim que me tiver ido e vos preparado lugar, eu voltarei, para que eu possa vos levar, assim que onde eu esteja, aí estejam vocês também. Então nós chegamos já nesse momento de um
uma condição melhor, onde a gente possa analisar a profundidade dessas coisas, acompanhando a lei do progresso e da evolução, hoje é que já nos permite entender a importância tão grande dessa evolução que amplia por todo o universo, por todos os mundos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Através desse dizer, isso implica que nós vamos entender que já moramos em muitos lugares. Para testificar que já moramos em muitos lugares, como já aventávamos anteriormente. Outros continentes, e até porque o Emmanuel, o grande mentor de Chico Xavier, ele nos afirma que nós temos concentrado matérias de todos os continentes no nosso perispírito. A gente já andou muito e hoje nos encontramos aqui no continente americano. Vejamos que o Brasil, aqui o continente americano, ele é novo. Em 1492, quando Cristóvão Colombo chega onde estão os Estados Unidos da América de hoje, e Pedro Álvares Cabral chega aqui no ano 1500. Nós estamos no ano 2025, então vejamos como ainda essa pátria, ela ainda é bastante recente. E muitos de nós, cuja origem nossa não é nativa daqui, uns que viemos do continente africano, outros do continente europeu, como o nosso caso, e o caso de mais alguém que esteja aqui, porque para que a gente pudesse estar aqui, foi necessário que os nossos ancestrais, os nossos avós, bisavós, eles começassem a se movimentar. No nosso caso, no meu caso aqui particularmente, que sou de origem portuguesa, meus avós maternos, paternos, portugueses legítimos, e que, por uma questão de necessidade, a necessidade, porque o lugar onde eles estavam com uma deficiência muito grande, muitas dificuldades. Então, quando surgem os comentários de um mundo novo, de um continente novo, de oportunidades que se possam abrir, então eles começam a se movimentar porque ninguém tem residência fixa no universo. Deus não nos criou como residentes fixos aqui ou acolá. Era necessário que todos nós andássemos muito para desenvolver esse tipo de conhecimentos. Então, no meu caso, que estou comentando aqui, os meus avós, eles começam a migrar. Mas os meus avós, eles eram portugueses legítimos. Tanto que, no meu caso, portanto, da parte paterna quanto materna, eles, quando chegaram aqui no Brasil, até quem veio nascer aqui e que veio trazer a oportunidade de eu estar aqui também, através da minha mãe, isso se deu no ano ali de a minha mãe, ela nasce aqui no Brasil em 1916. Vejamos, a minha mãe, mas a minha mãe é a única que nasceu. Os meus tios já eram portugueses. Então, vejamos, houve a necessidade dessa migração, e essa migração nós sabemos que não acontece por acaso, porque pela intuição, pela inspiração, nós temos a necessidade de nos localizar naquele ponto, aquilo que já está previsto pelas instâncias superiores. Minha mãe nasce em 1916 e eu vou nascer através da minha mãe em 1941. Então vejamos, se meus avós não vêm, ela não nasceria aqui no Brasil e eu estaria ainda reencarnando, fazendo as minhas transmigrações reencarnatórias ainda dentro do continente europeu. Eu estava nascendo lá. O que eu estou dizendo para mim aqui se aplica a cada um de nós, daqueles que estão ouvindo. Aquele que está em determinado continente, em determinado lugar, só basta fazer essa conta dos nossos ancestrais, avós, bisavós, que se movimentaram, porque esse movimento está de uma forma assim, bem intencional, as pessoas não sabem.
Mas as necessidades que nós temos de estar no lugar certo, elas acontecem através dessa vontade de se movimentar, que nem sempre é só nossa. Então, eu penso assim, aqui no Brasil, da minha parte falando, eu penso assim, a minha primeira reencarnação aqui na América do Sul, no Brasil, foi agora através da minha mãe. Se meu avô não vem, minha mãe também não vem. Aí eles vêm e ela nasce no Rio de Janeiro, no ano de 1916. Em 1941, eu estava nascendo através dela. Então eu vejo que aqui no Brasil é a primeira reencarnação. Como o nosso país é muito novo, para a maioria daqueles que vieram de outros continentes, não importa se lá do continente asiático, não seja de onde, essas migrações necessárias para poder nos situar no lugar certo. Segundo as instâncias superiores, ninguém está deslocado do lugar que está. Todos nós estamos no continente certo, e não é pela nossa vontade, há uma vontade superior. Estamos no continente certo, no país certo, na cidade certa e na família certa. Então, isso implica nós entendermos, já que nós estamos falando na casa de meu pai há muitas moradas, então nós já moramos em muitos lugares. É claro que não fica restrito só às moradas físicas. Existem outras moradas. Quando nós deixamos esse lado, onde nós estamos, nesse lado de cada terra, e quando nós migramos para o outro lado, por necessidade, naquele momento em que há um final, há um tempo, o nosso corpo, aqui na Terra, ele tem começo, meio e fim. O que não tem começo, meio e fim somos nós na criação de Deus. Deus, quando nos cria, porque tudo que nós podemos pensar na vida, uma empresa, seja o que for, ela tem começo, meio e fim. O que nós vamos fazer? Começo, meio e fim. Nos levantamos cedo para trabalhar. É o começo, tem o meio e tem o fim. Isso é muito interessante. Mas na criação divina, nós só temos começo. Deus, nós só temos começo porque não temos meio e fim, porque nos criou para a eternidade. Nós não vamos morrer nunca, nós somos espíritos eternos. Por quê? Porque o nosso Pai celestial, nosso Pai Criador, Ele é eterno. Ele é eterno. Como nós descendemos dele, nós trazemos essa eternidade também junto de cada um de nós. Então, os mais diferentes lugares que nós já estivemos, tanto no momento físico, nós estamos mais comentando aqui na questão mais física, mas também na questão extrafísica. Quando a gente se locomove daqui, vencendo o nosso tempo aqui, agora nós estamos saindo daqui e chegando do outro lado, desse outro mundo paralelo, que é tido como mundo espiritual. Mas hoje nós sabemos que onde nós residimos também é mundo espiritual. Porque a palavra espiritual vem onde estão uma coletividade de espíritos. Isso aqui é mundo espiritual. Paralelamente, o mundo espiritual. O que muda são as frequências vibratórias da matéria atômica. Então aqui ainda é muito grosseiro. Paralelamente aqui, a matéria já é muito mais rica, já é muito mais sensível, é totalmente diferente. E quanto mais se for evoluindo, essa frequência vibratória, cada vez ela é mais perfeita. Ela é mais pura, mais perfeita. Então, justamente para a gente poder entender aquilo que Jesus estava comentando aqui, através de João no capítulo 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. E ele busca deixar bem claro que se assim não fosse, eu já o teria dito. Mas a parte fundamental que eu achei nessa questão, quando ele diz que eis que me vou para vos preparar lugar. Então, quantos lugares nós já estamos na atualidade e estaremos no futuro? Mas nós somos regidos sobre uma égide. Essa égide, esse poder supremo, essa determinação, procede dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aqui na Terra ele é o supremo governador planetário. Ele é o supremo mentor espiritual de todos nós. Porque o compromisso que ele tem perante o Pai Criador e nós é muito grande.
é coisa dessa ordem de espíritos crísticos, que é o caso de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós já comentamos aqui, nunca é demais, e é sempre importante que aquilo que nós comentamos aqui, que as pessoas é passível de anotação. Vamos ver se aquilo que está sendo comentado aqui, se tem procedência, se é verdade ou não. Porque Paulo, esse grande espírito, de uma magnitude fantástica, quando ele entra em comunicação com os Efésios, lá no capítulo 1, quando ele escreve aos Efésios, capítulo 1, e lá no versículo 4, quando ele vai dizer que, e porque nos reuniu nele antes da fundação do mundo, para que nos tornássemos santos e irrepreensíveis. Então, se a gente for analisar essa questão em profundidade, nós vamos ver como tudo tem a ver com essa questão das moradas e dos lugares. E porque nos reuniu nele antes da fundação do mundo. A nossa casa planetária, que é uma morada, onde nós haveríamos de estar, e como estamos na atualidade, não estava pronta. Não estava fundada ainda antes da fundação do mundo, era apenas projeto. E esse projeto faz parte de um projeto um pouco maior, que é um sistema solar. Há uma vizinhança. Essa vizinhança são todas moradas. Então, como é interessante essa parte. E porque nos reuniu nele antes da fundação do mundo. Essa reunião nele, o que significa isso? Quando algumas pessoas se reúnem em torno de uma pessoa, qual o objetivo? Deve haver um interesse, deve haver uma finalidade. Só que essa pessoa é Jesus Cristo. Nos reuniu nele, mas não é poucas pessoas. Ele está reunindo uma multidão muito grande, de milhões, de bilhões, de almas, que tem necessidades de mudanças. Não está dando certo nessa morada onde eles estão. Onde estão morando atualmente, porque a nossa origem aqui não é de um único planeta. Muita gente comenta que até muita gente pensa que todos são descendentes do planeta, do sistema de Capela, que é uma estrela, é um mundo ali do sistema de Capela, que muita gente até pensa que a maior parte é descendente de lá. Não é verdade. Não é verdade. Porque o Cristo, ele vai, inclusive, na nossa doutrina e no livro que é a coluna dorsal do Espiritismo, Livro dos Espíritos, na questão 172, vale a pena conferir sempre. E a pergunta é se nossas vidas físicas, essas moradas atuais, né? Essas vidas físicas têm se dado tão somente aqui na Terra. A resposta é não. Vivemos em outros mundos. A que viveis aí agora não é a primeira e nem será a última. Vejamos como o Espírito ele se movimenta no tempo e no espaço, diante desse universo imenso, diante de tantas galáxias nebulosas, mas tudo está habitado. Tudo está habitado. Então, como é interessante essa questão para nós. Então, nós já moramos em quantos lugares? Aí o Cristo, então, Jesus o Cristo, após o trabalho da elaboração, da construção, o sistema, a nossa casa, como se fosse uma casa que a gente vai morar, nós temos que construí-la. Um condomínio, seja o que for, ele tem que ser construído para que ele possa receber ali habitantes, moradores naquele lugar. Então, no nosso caso aqui, vejamos que nós estamos falando de uma coisa muito mais transcendental. Nós estamos falando em tempo, se bem que o tempo não existe. O tempo, o que nós vemos aqui, aquilo que nós comentamos como tempo, é apenas físico. É através do movimento dos globos é que nós temos o tempo, porque um gira com mais rapidez, menos aridez, menos rapidez. É o movimento que eles fazem e isso determina um tempo. No nosso sistema solar, os tempos são diferentes. Então, isso não pode importar em tempo. Porque é por isso que Jesus comumente falava em eternidade, não tem tempo. Não existe o tempo. Mas se nós fôssemos falar em tempo, a idade da Terra, do nosso planeta, desde a construção, implica, isso aí são dados geológicos.
que são afirmados pela ciência da geologia. O nosso mundo tem cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Só que quem estava no comando dessas moradas, fazendo com que essas moradas acontecessem, era ele, Jesus, o Cristo. Ele já era um Cristo nesse tempo. E nós sabemos que todos os espíritos, quando eles chegam a essa ordem crística, eles têm oportunidades e Deus confiam mundos para serem governados por eles. Porque esses mundos serão moradas. E dentro desse mundo haverá muito tipo de moradas. As moradas físicas, através de toda a extensão da Terra, pelos continentes afora, mas também diante das moradas extrafísicas, além daqui, porque tudo está habitado. E essas moradas extrafísicas, ela não se circunscreve apenas a um ponto, de uma forma. Ela varia ao infinito. Tanto que nós sabemos, inclusive, em relação à nossa Terra, que ela está dividida em várias fases. Ela está dividida em várias fases espirituais. Tudo é espiritual, mas onde essa fase espiritual ela é mais primitiva e onde ela é cada vez mais purificada. Quando nós pegamos as obras de Chico Xavier, através de André Luiz, da série André Luiz, que vai falar sobre o mundo espiritual, além daqui, porque está repleto de moradas. Então, quando ele vai expor isso, e começa no nosso lar, e termina no livro, e a vida continua, são 13 obras. Aí alguém inspirado, um grande escritor da Federação Espírita Brasileira, da FEB, ele, inspirado, ele elabora um livro, As 7 Esferas da Terra. Mas é coisa dele? Não. Está tudo estabelecido na série André Luiz, onde em cada um desses livros eles vão demonstrar as mais variadas moradas. Moradas mais felizes e moradas onde a felicidade não chegou ainda, porque se ela não está presente, não é porque é uma coisa pré-estabelecida por Deus. É como nós somos habitantes e nós vamos determinar o meio, feliz ou infeliz, com a nossa presença. Quantos quando termina o seu tempo aqui, que retorna, tem acesso às cidades espirituais, às estruturas espirituais que estão sobre todas as grandes cidades. A estrutura física, onde nós passamos temporariamente, e nessa estrutura física, quantos lugares nós já não andamos, né, dentro de um continente? Quantos lugares a gente não andou? Dentro de um estado, quanto que a gente não andou? Mas desde a estrutura espiritual, as estruturas espirituais, como no nosso caso aqui, estamos falando de Cascavel, aqui no Paraná, Brasil, a nossa Cascavel espiritual. Então, quando a gente sai, quando há méritos, quando a gente, como aluno, conseguiu fazer mais, pelo menos mais ou menos, nós falamos a palavra mais ou menos porque ela implica misericórdia. Se fosse exigir perfeição do aluno, nós estaríamos sem chance nenhuma. Mas quando a gente retorna, se tiver méritos, nós vamos ter acesso já à nossa estrutura espiritual. Aqui, em Campinas, em qualquer lugar, em qualquer continente. No caso do Rio de Janeiro, o nosso lar. No caso lá da Bahia, Colônia da Redenção, e por aí vai. Então, mas só mesmo quando se nós estivermos lá, nós vamos saber que essa estrutura mais feliz, onde já está estabelecido, inclusive, essa fase da regeneração, onde já está estabelecido aquilo que Jesus comentava da implantação do reino de Deus, na estrutura já está implantado. O que acontece é que ela está descendo, está vindo. Nós não chegamos ainda a ter a capacidade de construir dessa forma. Mas após essa estrutura espiritual, ela caminha. Ela caminha e está subdividida nessas esferas espirituais. Como
como cada vez numa densidade de maior ou menor felicidade. Lugares, zonas de sofrimento, inclusive. Então, mas são moradas. Definitivas? Não, de forma alguma. Mais cedo ou mais tarde, todos sofrerão esse resgate da misericórdia divina para o interior, mas desde que haja uma correspondência em relação às mudanças que nós temos que construir dentro de nós. As mudanças que nós temos, essas fases que nós temos que construir no nosso interior. Sermos melhores, fraternos, solidários, amor um pelos outros, que vos ameis uns aos outros, essa é a tônica. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então nós vejamos que essa questão das moradas, ela está distribuída nessas dimensões também. Então, o que não nos falta é morada. Bom, no nosso caso ainda nós vamos resumir isso da seguinte forma. Diante das obras básicas, como o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, ali no item 11, onde a questão do esquecimento do passado, nós temos necessidade ainda de não lembrarmos de nossas vidas e onde nós estivemos morando anteriormente. Isso para nós ainda é uma bênção, é uma misericórdia. Os bens que nós fizemos estão registrados, mas os males que nós fizemos também estão registrados. Isso não nos faria bem, então, há bloqueios temporários, que está como esquecimento do passado. Mas, nesse capítulo 5, item 11, e se nós pegarmos ali o segundo parágrafo, como é que está? Ali está assim: frequentemente os espíritos reencarnam, que é moradia, onde vão morar, no mesmo lugar em que já estiveram, estabelecendo relação com as mesmas pessoas para resgatar o mal que lhes haja feito. Então não tem ninguém deslocado. Onde cada ser, cada criatura de Deus, ele está habitando, é porque esse é o local em que ele realmente deve estar e habitar. A menos que comece a haver as conquistas dentro do campo dos méritos. Aí então as nossas residências vão ficando cada vez mais favoráveis. E onde nós possamos construir cada vez mais uma felicidade maior. Então, a gente vai perceber que como é profunda essa questão, quando Jesus proclama, né, na casa, não se turbe o vosso coração. Ele começa assim: não se turbe o vosso coração. O que é um turbamento? Quando alguém está com a mente turbada, consciência turbada, é quando ele não está bem. É quando ele não está bem, ele está negativamente. Então ele diz: não se turbe o vosso coração. Porque tem muita gente que está tão desanimado da vida, tão negativo, que ele já tem dificuldade de acreditar em Deus, ele tem dificuldade de acreditar no Cristo, porque ele fala assim: como é que eu não acredito em Deus? É uma saída, é uma fuga, é claro. Eu não acredito em Deus. Que Deus é esse? Que não vê o nosso sofrimento, não olha para mim o tanto que eu estou sofrendo, não vê o que a minha família está passando, amigos estão passando, problemas econômicos, enfermidades e tantas coisas. Então como é que eu posso acreditar em Deus? Muita gente queria ser favorecido sem ter que fazer esforço nenhum. Então, é por isso que ele: não se turbe o vosso coração. Fique calmo. Tudo no seu tempo certo será ajeitado. Crede em mim. Ele está dizendo: crede em mim. Como que nós possamos acreditar em Jesus? Qual a nossa relação com Ele? Nós nunca tivemos uma relação assim, pelo menos pela lembrança, de uma relação íntima com Ele. Mas nós temos relação com Ele, sim, íntima. Através de quê? Do seu grande legado que Ele deixou para nós. Porque o Evangelho, que é esse grande legado, ele praticamente atesta a presença dEle. A presença sua, bondade, o seu amor, a sua misericórdia, esse ser tão grande. Então, quando nós buscamos adentrar melhor nesse grande legado que é o Evangelho de luz, tanto que ele tem esse tipo de atribuição.
Evangelho de luz, Evangelho boa notícia. Evangelho boa notícia porque só temos boas notícias ali para nós. Nenhuma má notícia. Ele vem, inclusive, para coibir as más notícias que nós temos aqui na Terra. Então, ele só traz boas notícias. E na obscuridade que nós vivemos, ele projeta luz em nós. Queremos conhecer melhor esse ser grande? Estudemos, analisemos, adentremos. Porque o Evangelho, que é a expressão do Novo Testamento, que é a expressão de Jesus. A biografia de Jesus está toda escrita ali no Evangelho para nós. Então, qual que é a nossa saída? Onde nós vamos buscar a felicidade maior? Como construir uma felicidade se nós não temos os meios, mecanismos da construção dessa felicidade? E onde quer que nós estejamos morando, onde quer que nós estejamos residindo, se aqui ainda na Terra, e com certeza a nossa permanência aqui na Terra, independente do lugar onde a gente vai estar, com certeza ainda vai demorar um longo tempo. Os espíritos superiores, eles têm acesso a muitos mundos, superiores até. Mas para eles poderem estar nessas moradas, eles têm que ter construído essa possibilidade. Nós temos que ter construído essa possibilidade. Nós sabemos da existência de muitos mundos superiores, onde a vida ali transcorre num clima de paz, de harmonia, de equilíbrio mental, não existe mais a maldade, não existe o medo, não existe enfermidade de espécie nenhuma. Então, mas há alguns relatos de alguns que foram até acompanhados por espíritos superiores para fazer uma viagem a um desses lugares, mas quando a pessoa está ali, chega ali, não pode ficar muito tempo, porque ele se sente deslocado. Dada a grandeza construída neste lugar, porque isso se deve à construção de alguém superiores, ou melhor, seres que buscaram a superioridade. E para que nós possamos buscar a nossa superioridade, isso implica em trabalho, implica em movimento, implica interesse. Então, pessoas que estejam em um desses lugares totalmente deslocados, totalmente desfocados com o que está acontecendo ali, nessas moradas fantásticas. Então, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, no Criador de todas essas coisas, mas crede em mim também, porque aqui na Terra é Ele. A nossa crença tem que estar depositada a seus pés, junto dele através do Evangelho. Crede em mim também, para que nós possamos saber que ele não está nos enganando, não está mentindo, porque se assim não fosse, eu já o teria dito. E se ele está dizendo que isso é uma verdade, então tudo está habitado. Muitas moradas, das mais variadas formas, em qualquer instância espiritual, tudo está habitado. E ainda, o tamanho da bondade, da grandeza dele, da misericórdia, que ele ainda diz assim, para essas criaturas imperfeitas que somos todos nós, aqui desse lado. Por mais que o espírito tenha se elevado, uma condição de espírito já bastante, com uma notoriedade bastante desenvolvida, porque nós ouvimos isso, essa referência, de um próprio Bezerra de Menezes, de um Chico, de um Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, onde eles ainda se sentem, apesar de ter evoluído bastante, mas ainda imperfeitos. Ainda porque quanto mais se sobe, mais essa perfeição se amplia. Então, quando ele diz assim, eis que me vou para vos preparar lugar. Esse ir é porque ele está falando de uma questão muito importante para todos nós. Eis que me vou para vos preparar lugar. Lugar é morada. E após eu me ter ido e vos preparado o lugar, eu voltarei para vos levar, a fim de que onde eu esteja, aí estejam vocês também. Meus irmãos, minhas irmãs, isso é pouco, isso é pequeno, isso é uma grandeza fantástica. O que mais nós temos é que nos apegarmos cada vez mais a Ele. Ele é caminho, verdade e vida para todos nós.
Ninguém vai ao Pai senão por mim, já dizia ele. Então é Ele, entre nós, entre o Criador e nós, Ele. A maior mediunidade existente num plano como o nosso aqui na Terra. A segunda maior mediunidade, a maternidade, porque para que a gente possa estar se movimentando de um para outro lugar, fisicamente, inclusive, é através da mediunidade mãe. Mãe é a segunda maior mediunidade que nós temos aqui na Terra. Eu ainda comentava anteriormente que se não fosse pela minha mãe, eu não estaria aqui. Minha mãe nasce no Rio de Janeiro e eu, em 1941, eu renasço aqui através dela e já andamos por vários lugares e hoje nos vemos, após ter andado bastante, como morada aqui em Cascavel, e encontrando moradas como aqui esta casa abençoada. Isso é uma morada. Isso aqui é um núcleo, uma morada. E que nos traz assim uma alegria muito grande de poder estar participando disso. Somos moradas, famílias, isso é muito importante. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é apenas aquilo que nós estamos comentando aqui, são ligeiras pinceladas em alguns pontos muito importantes. Para comentar sobre esse assunto, nós seríamos totalmente incapacitados, porque é muita coisa para se comentar. Isso só pode ser comentado aos poucos. Aos poucos, e na medida que a gente vai se inteirando, a gente vai trazendo também. Porque tudo aquilo que é bom, nós devemos passar para frente. Inclusive, lembramos aqui, aqueles que nos ouvem, nos acompanham, estão gostando dessas matérias, esse material tão importante, tão divino que é colocado aqui. Se acham bom, por favor, dê like, procure compartilhar, vamos compartilhar com as pessoas, porque quanto mais a gente fazer esse compartilhamento, muito mais isso vai ser propagado. Nós sendo beneficiados e aqueles que vão ter a oportunidade de serem beneficiados. Somos deuses? Não. Somos santos? Não. Estamos defendendo aqui uma seita, um igrejismo? Não. Estamos falando aqui da palavra de Deus, nós estamos falando aqui das coisas que estão estritamente lavradas na Bíblia, no Novo Testamento, no Evangelho. O Evangelho resume tudo isso que nós estamos comentando. Então, que a paz e a proteção de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar presente na vida de cada um de vocês e de cada um de nós. Essa paz do Cristo nos traga muita alegria nos nossos corações. Que assim seja. Façamos a nossa oração agradecendo por esses momentos que nós achamos tão importantes. Em primeiro lugar, Jesus amado, Jesus querido, nós queremos agradecer pela oportunidade que sempre nos dá a cada um de nós em podermos estar no lugar certo, na família certa, nesses movimentos que fazemos certos. Mas, Senhor, a nossa profunda gratidão, acima de tudo, por nós o ter como o único e legítimo Senhor de nossas almas, perante o nosso Pai Criador. Diante da nossa fragilidade, indigência, ignorância e impotência, rogamos o Teu amparo e a Tua proteção, porque temos a fé, a certeza absoluta, que estando conosco e nós contigo, todas as nossas questões que ainda estão por ser resolvidas, acontecerão. A paz do Cristo esteja com todos agora e sempre. Muito obrigado.